Olá, boa tarde. Seja bem-vindo sempre ao quadro Sala de Entrevista aqui na TV Assembleia, canal 9.2, TVN, canal 17. E a gente hoje vai conversar com o deputado estadual do PT, Zé Inácio. Vamos falar sobre o que vem acontecendo a nível nacional, que tem implicado diretamente no estado do Maranhão. Vamos falar sobre o fechamento de agências, 361 unidades do Banco do Brasil. Vocês já imaginaram a quantidade de profissionais que, ao longo do tempo, contribuíram de forma histórica com o engrandecimento dessa instituição financeira? Vamos falar também sobre a Eletronorte, sobre o apagão ocorrido e outros assuntos que nós vamos debater com o deputado Zé Inácio, que é sempre motivo de prazer, de orgulho recebê-lo aqui na TV Assembleia, deputado. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estarei sempre à disposição de participar de programas como este. Deputado, o senhor é um parlamentar que discute sempre temas de interesse da classe trabalhadora aqui na Assembleia Legislativa e provoca muitas audiências públicas também. O senhor tem discutido sobre essa questão do fechamento de agências do Banco do Brasil. São 361 unidades no território nacional, aqui no Maranhão várias, dentre elas em São Luís a gente pode citar a agência do Quatrac e da Praia Grande. São duas agências com um fluxo espetacular de pessoas, de usuários do sistema financeiro. O que é possível ser feito para que a gente possa demover o governo federal dessa ideia de tirar postos de empregos e de acabar com essas unidades e prejudicar, inclusive, o atendimento dos usuários? Nós, enquanto parlamentares, não podemos se furtar a este debate. Muito embora seja uma decisão do governo federal e nós estamos no parlamento estadual, mas é importante que usamos dos instrumentos que nós temos como indicações, proposições legislativas e audiências públicas para fazer esse debate, para mostrar a inquietação de grande parte da população maranhense. E nós já viemos fazendo isso já há um bom tempo. Já realizamos várias audiências públicas em parceria com o Sindicato dos Bancários, debatendo esse tema da não privatização, sobretudo do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, que são duas instituições importantíssimas para a população brasileira do modo geral. E o Banco do Brasil, assim como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, mais ainda, ele tem um alcance social muito grande. Então, o Banco do Brasil, quando foi pensado, ele foi pensado exatamente para estar nos quatro cantos do Brasil, em todas as regiões do Brasil, onde o Banco da Iniciativa Privada ele não tem o interesse econômico de estar, o Banco do Brasil, pelo seu papel social que tem na origem da sua criação, ele está presente. Então, tem lugar que tem sempre, nem sequer um posto de atendimento do Banco do Brasil para atender as cidades mais próximas. E o que nós vimos no governo do PT foi o fortalecimento dessa instituição Caixa Econômica, dessa instituição Banco do Brasil, e que nós temos visto agora é um trabalho do governo federal no sentido de reestruturar, no sentido de demitir funcionário e diminuir as agências. O que causa de maneira insofismável uma precarização, né? Com certeza. E a reflexão muito forte aqui no estado do Maranhão. A previsão do fechamento da agência no Quatrac, de uma agência do Banco do Brasil no Quatrac. O Quatrac é um dos bairros mais populosos. Uma no Reviver, que além de atender uma gama muito grande da população de São Luís, atende também os turistas que vêm a visitar o centro histórico de São Luís, assim como também há uma previsão de fechamento em mais 3 cidades importantes do Maranhão. Uma na cidade de Imperatriz, agência também de Açailândia e agência de Bacabal. E mais 2 postos de atendimento na cidade de Santa Quitéria e Governador Archer. Então, nós temos nos manifestado através de realização de audiência pública, trazendo a representação dos trabalhadores do Banco do Brasil, representado no Sindicato dos Bancários, assim como temos chamado os representantes das agências para fazer esse debate. E fazendo requerimentos que são aprovados aqui na Assembleia, no sentido de encaminhar ao Congresso Nacional
de modo a tentar sensibilizar também os nossos parlamentares, deputados federais, os nossos senadores, para se manifestar no Congresso Nacional contra o fechamento das agências, que gera um prejuízo econômico muito grande para o estado do Maranhão. Então, esse tem sido um debate que nós temos feito ao longo desses anos que estamos aqui na Assembleia, representando o povo do Maranhão, e vamos continuar fazendo, porque acho importante. O que representa isso? Fechamento de mais de 361 agências em todo o Brasil, além dessas que nós citamos aqui no estado do Maranhão, com a possibilidade de demissão de algo em torno de 5.000 funcionários. Aqui no Maranhão, a princípio, 120 trabalhadores, 120 pais de famílias que podem ficar... Um absurdo no momento da economia, não é? Exatamente. Nós estamos atravessando uma pandemia que tem gerado impactos naturais, mas a gente já via numa recessão antes e, economicamente, uma ação como esta incide diretamente na mesa, né, do trabalhador e da trabalhadora. Como é que fica numa situação como essa, num país que já tem aproximadamente 14 milhões de desempregados, né? Deputado, tem uma outra questão também, que é tão importante quanto esta, nessa política de entreguismo do governo federal, colocada aí, que é a privatização no território brasileiro. No que diz respeito à Eletronorte, a gente tem acompanhado apagões no Amapá, tivemos recentemente, inclusive, aqui em São Luís, e também esse processo de privatização de portos, de aeroportos e também da Eletronorte. Então, o senhor também tem se manifestado em relação a essa tentativa do governo federal, né? Em parceria com o Sindicato dos Urbanitários, nós temos feito também algumas audiências públicas tratando desse tema, né, da não privatização do sistema Eletrobras. Esse sistema que é o maior produtor de energia da América Latina, né, da qual a Eletronorte está inserido. E o que se observa, além das demissões que vem acontecendo nesses últimos anos, também uma desestruturação no setor elétrico, de tal forma para tentar mostrar para a opinião pública que o sistema tem que ser privatizado. Porque o sistema, da forma como ele está concebido hoje, o sistema público, ele não corresponde à expectativa de gerar no quantitativo necessário para atender a população como um todo. Essa é a imagem que eles tentam vender. Segundo o próprio sindicato, em alguns casos, essa precarização no que diz respeito à demissão de funcionários, ela gera dificuldade no atendimento, exatamente para gerar esse descrédito. Mas tanto no Amapá como esse apagão que ocorreu algumas horas, das 8 até as 11 horas, há uns 15 dias aqui em São Luís, ele foi provocado pela atuação de uma das empresas privadas que presta o serviço ao sistema Eletrobras, à Eletronorte. Isso me parece claramente... E quem corrigiu para que a gente pudesse não ficar o dia todo sem energia foi exatamente os profissionais que atuaram, da Eletronorte. Então, se trabalha a desestruturação do sistema para gerar um descrédito perante a sociedade, de modo a atender o interesse do capital privado, que é privatizar um do sistema que é lucrativo. Estratégia que o governo federal vem utilizando, inclusive na Eletrobras, em relação a outras empresas como os Correios, por exemplo. Exatamente. E o pior é que o argumento utilizado dessas empresas que estão com os seus serviços precarizados, que estão em processo econômico em decréscimo, não é verdade. Algumas dessas empresas mostraram, inclusive, uma questão, né, de equilíbrio fiscal e das suas contas também. Mas, mesmo assim, o governo federal quer privatizá-las, né? Exatamente. Os Correios, que foi citado por você, é uma das empresas dos ramos mais competitiva, mais eficiente que tem no mundo, os Correios. Mas, ainda assim, tem uma política de tentativa de privatização dos Correios que está tendo uma rejeição muito grande no Congresso. Os trabalhadores estão sofrendo bastante. Eu tenho recebido muitas reclamações. Antigamente se fazia um concurso para
ser carteiro profissional do Correio era interessantíssimo, né? Você tinha lá estabilidade, que hoje estão tirando, você tinha plano de saúde, você tinha bons salários, você tinha ajuda, inclusive, para colocar o filho na escola, e eles tiraram esses benefícios assim como todos, no né? Banco do Brasil, né? Como funcionário do Banco do Brasil sempre ganhava muito bem, era cobiçado ser funcionário do Banco do Brasil. E hoje não só se tem precarizado, como também diminuído muito o salário dos funcionários, dos bancários. Então eu acho que as audiências públicas que nós temos feito, as manifestações que temos feito em plenário, algumas agendas que temos participado de eventos, de assembleias, de reuniões promovidas por esses sindicatos dos Correios, sindicato dos urbanitários, sindicato dos bancários, a gente entende que de alguma forma nós estamos contribuindo com esse debate de tal forma que a gente possa também alertar a sociedade para entender que ao final quem perde não é somente os trabalhadores dessas entidades, desses órgãos, mas quem perde também é a sociedade como um todo, que vai ter um serviço de péssima qualidade no atendimento. Veja bem, fechar agências nesse momento de pandemia significa que fechar 2 agências aqui na capital, esses clientes, além de ter um reflexo muito forte no seu atendimento, eles vão aglomerar em agências e em outros bairros. Então, até pelo momento de pandemia que nós estamos vivenciando, não seria um debate para se fazer neste momento. Então, tem um além reflexo de ser extemporâneo, social e sanitário. Você traz um prejuízo enorme. Além de ser extemporâneo, como o senhor fala, não é um momento de se debater, né, a retirada de cargos, de oportunidades de trabalho. Economicamente, o país vive uma situação difícil. Quer dizer, você vai, com certeza, impactar ainda mais a questão do emprego e da renda, né? Com certeza. E nós estamos hoje no ambiente nacional em torno de 14 milhões de desempregados, né? Por isso, a necessidade, diante desta pandemia que o mundo todo está vivenciando e com o Brasil entre os países do mundo onde nós temos mais casos e vítimas, né? E vítimas com mais óbitos no mundo. E com o sistema de vacinação dos mais lentos do mundo, né? E que não tem uma resposta, né, da política econômica do governo, de tal forma que se possa gerar em curto prazo emprego. Outro tema que a gente tem debatido muito é a importância da manutenção ou da volta do auxílio emergencial, porque quem mais sofre com o distanciamento, com o isolamento social, são as famílias de baixa renda. Deputado, o governo federal tem dito que não tem recurso para fazer, admite agora uma possibilidade, toda hora se diz uma coisa, mas é fundamental que o governo federal crie mecanismos e volte com auxílio emergencial para que essas famílias não deixem de se alimentar, não deixem de perder, não possam perder a própria perspectiva de vida, não é? Na verdade, quem tem condições reais de arcar, de bancar um auxílio emergencial, é o Tesouro Nacional, é o governo federal. Assim vem acontecendo com vários países mundo afora. Vários países aqui na América Latina, os Estados Unidos, países na Europa têm sustentado desde o início da pandemia programas como esse, semelhante ao auxílio emergencial. E o governo federal já mostrou que tem, mesmo com a dificuldade que todo o país esteja enfrentando nesse momento da pandemia, condições de arcar com o auxílio emergencial, porque assim fez em 6 meses do ano passado. E mostrou agora recentemente que o governo federal tem recurso quando quer, porque o que nós vimos na eleição da Câmara dos Deputados, duas eleições, na Câmara dos Senado Deputados, do Senado, e da Câmara, foram mais de 3,5 bilhões de reais em emendas para garantir voto
aos candidatos que foram apoiados pelo governo. Então, isso é uma demonstração que quando dinheiro se quer tem, não é? fazer, tendo a boa vontade, o recurso aparece. É só ter prioridade. E uma das prioridades que nós temos que ter no Brasil, hoje, é uma das prioridades principais, a principal agora é a vacina. Temos que vacinar a população brasileira para que a gente possa, melhor remédio para retomar a economia, superar o Covid-19. E o auxílio emergencial, paralelo a isso, é a segunda saída que temos para poder continuar a economia respirando. Porque o ano passado foi injetado na economia, através do auxílio, 300 bilhões de reais. Aí isso envolveu diretamente atendimento a mais de 65 milhões de brasileiros. Então isso faz com que a economia ela possa estar girando, porque esse recurso ele não está indo para a poupança. O tempo hoje, ela está indo a gente exatamente está no final, para as famílias comprarem e, sobretudo, manter a sua alimentação. O senhor tem algum estudo, algum planejamento? Que valor, por exemplo, o senhor entende que deveria ser pago nesse novo auxílio emergencial? Eu acho que deveria ser o mesmo valor, R$600. R$600. A princípio, o presidente Bolsonaro queria um auxílio de R$200 e o Congresso Nacional, sobretudo a bancada de oposição, não aceitou, propôs R$600 e foi aprovado no Congresso e o governo acabou pagando, porque demonstra que tem essa capacidade de pagamento. Assim como eu acho, né, porque não tem mudança de quadro do ano passado para cá, não sei para pior. A situação dos brasileiros, aqueles que Nós estamos numa segunda onda, já indo para a terceira de Covid. Aqueles que ganham, têm uma renda familiar menor, que ganham 1/3 do salário mínimo, muitas famílias aqui no Maranhão, eles precisam desse auxílio emergencial. É a única forma que tem para não só se alimentar, na verdade, sobreviver. Então o governo tem como bancar novamente os R$600. Eu conversei aqui no sala de entrevista com o deputado estadual Zé Inácio, do PT. Está propondo aqui que não feche agências bancárias, está propondo aqui discussões em relação ao auxílio emergencial. O deputado tem muita razão quando fala da necessidade, inclusive do povo maranhense, em relação ao auxílio que deve ser concedido pelo governo federal. Deputado Zé Inácio, que prazer, que satisfação mais uma vez conversar com o senhor aqui na TV Assembleia. Juraci, eu que mais uma vez agradeço o convite. Estou sempre à disposição para fazer esse bate-papo agradável e levar os nossos posicionamentos aqui do plenário da Assembleia via a TV Assembleia para o povo do Maranhão. A luta continua, né? A luta continua. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui com o Sala de Entrevista e com o portal da TV Assembleia. Até a próxima, a gente se vê.